no pânico. Mais uma. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, mais uma palestra e passe, né? Nossa palestrante hoje é a nossa irmã Cláudia, trabalhadora da casa, que vai nos passar a sua mensagem. Eu vou ler a mensagem para nós aqui do De Luca. Antes de ler a mensagem, mais uma vez, né? Falando para vocês do livro da nossa irmã Maria Máximo, fundadora da casa. Este livro conta a vida de Maria Máximo, né? Vida e obra de Maria Máximo. Vocês encontram na livraria ali. A casa está fazendo por R$20 esse livrinho, tá? Está em promoção, né? Vale a pena conhecer a história da nossa irmã, uma mulher, né? Ali, antes da Primeira Guerra Mundial, fazer tudo o que ela fez, construir tudo o que ela construiu. Realmente um espírito muito empreendedor e muito evoluído, né? Para a época, tá? Lembrando também que nós temos aí a campanha dos cobertores, né, Claudinha? Dos cobertores tanto para os bebês, para fazer os enxovais, e também cobertores e roupas de frio para o pessoal em situação de rua. Chega essa época, infelizmente, eles ficam nas calçadas ali, molha também, porque chove, sereno, tudo, né? Não tem aonde lavar, então fica difícil a situação. Então, se tiver em casa roupas, cobertores, colchas, qualquer coisa que eles possam utilizar para se agasalhar, roupas de frio também, né? Podem trazer aqui para casa e deixar na recepção e falar que é para o prato de sopa, que as meninas encaminham para eles, para o pessoal ali, os voluntários, tá? A nossa mensagem de hoje é nossos professores do nosso livro Na Escola da Vida, com José Carlos de Luca. Quando nos deparamos com obstáculos na caminhada, interpretemos a ocorrência como valiosa oportunidade de progresso. Ao surgirem os problemas, não pensemos que a vida está brigando conosco, tentando nos derrotar. Ao contrário, as dificuldades surgem para provocar em nós mudanças positivas, por intermédio das quais temos a oportunidade de desenvolver virtudes e capacidades ainda em estágio embrionário. Precisamos lembrar sempre que estamos matriculados num planeta escola, cujo objetivo é o nosso aprimoramento intelectual e moral, tal qual ocorre em toda a escola. No educandário terrestre, os alunos também têm lições a aprender, tarefas a fazer e provas para a verificação do aprendizado feito. Então, aqui ele nos fala que a Terra é um planeta escola. Eu diria mais, eu diria que a Terra é um planeta, escola, hospital, penitenciário, enfim, tudo mais. Né? Aqui você se trata, aqui você aprende, né? E aqui você fica preso até você conseguir, preso neste corpo, né? Nessa matéria, para a gente poder ir aprendendo a nos relacionar, aprendendo a evoluir, principalmente moralmente, não é? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, por estarmos todos aqui nessa tarde de hoje, Mestre amado, reunidos em vosso nome. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa tarde. Pode ser. Satisfação. Hoje estou sem uniforme, porque eu estou de férias, mas a palestra era minha, então uma satisfação estar aqui com vocês nessa tarde. Hoje a gente vai pegar, o Sérgio fecha a porta ali, né, para a gente enxergar melhor, a gente vai fazer uma reflexão. A gente sabe dos 10 mandamentos, né? E a gente conhece os 2 maiores que são considerados? Alguém sabe dizer quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E Santo Agostinho tem uma belíssima de uma reflexão a respeito disso. Então, a passagem importante que eu coloquei aqui, que a gente vai falar, é em cima de Mateus de 34 a 40, ele conta essa historinha. Então a gente vai contar o que aconteceu, qual era a conversa dos fariseus com Jesus, e aí eles estavam testando ele. Muito bem, então está lá. Ao saberem que Jesus havia silenciado os saduceus, os fariseus se reuniram. Um doutor da lei o colocou à prova com uma questão direta. Eles estavam ali reunidos, já estava aquele burburinho de crucificação de Jesus, e eles estavam querendo colocá-lo à prova. Quais eram os mandamentos, né? Os judeus tinham feito uma lista de 613 leis, enfim. Eles sempre foram muito ligados às leis, aos mandamentos, né, que eles diziam que eram ordenados por Deus, enfim. Então ele vai lá e fala: mestre, qual é o maior mandamento da lei, né? E eu ainda coloquei essa observação. Essa pergunta não era um pedido de orientação. Eles não estavam preocupados em se orientar, né? Eles estavam até numa postura de que, afinal de contas, Jesus era um impostor, né? Então era uma armadilha. E a resposta, na verdade, de Jesus revelaria toda essa essência, a preocupação que eles tinham de se orientar pela lei. E aí a resposta do Cristo, que está lá, ele diz que as duas eram os 2 maiores mandamentos, então era aquele lá. Então vamos lá. Amor a Deus, que era o primeiro. Então ele fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Nós vamos fazer uma reflexão. Eu gosto muito dessa reflexão de Santo Agostinho, né, por conta de que Santo Agostinho diz que a gente tem que usar o nosso entendimento, da compreensão do que é amar. Porque a gente está sempre preso e sabe as questões sentimentais do amor, não é verdade? A gente sabe o amor nos relacionamentos, o amor então que a gente tem pelos filhos, marido, netos, enfim, aquela família que a gente constitui. Então esse amor a gente conhece ele. Mas Jesus aqui, falando dos 2 mandamentos, e essa reflexão de Santo Agostinho, a gente conhece esse tipo de amor? A gente sabe efetivamente o que é amar a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas? Enfim. E ele fala, então, amar a Deus é o primeiro mandamento, muito bem. E o segundo, amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Caramba, se mal a gente conhece a posição de amarmos a Deus e colocarmos este amor
sublime, amar o próximo, é mais difícil do que a gente pensa. E a gente tem essa dificuldade, não tem? A gente está sempre se envolvendo nas relações truncadas. Isso. Julgando e se colocando nas relações truncadas familiares ou mesmo de amizades que nós temos. Não é? E é isso que a tão bem fez essa reflexão, que é assim, os nossos amores, eles são condicionais. Nós somos seres que colocamos os nossos amores com condições, não é isso? A gente não faz assim com os filhos quando eles são pequenos. Olha aqui, senão mamãe, papai, isso é aquilo, castigo. A gente vai criando, seja para nós, ou para os pequenos que a gente está orientando, que estão começando a caminhar e a aprender o que é amor, mas um amor condicional. Isso, né? Amor sublime, como faz essa reflexão de Santo Agostinho, não tem condições. Então vamos lá. E aí coloca ainda uma passagem: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, porque essa era a preocupação dos fariseus quando se juntaram a Jesus e falaram para ele: pô, mas nós somos aqui orientados pela lei, quais são os 2 mandamentos mais importantes dessas leis? Então ele fala sobre isso. E aqui agora a gente já começa a reflexão. Santo Agostinho, na verdade, tem um livro chamado Confissões, que é maravilhoso, eu recomendo, porque ele é um cara, e como nós aqui da doutrina, a gente é muito ecumênico, né? Santo Agostinho foi católico, na verdade, né? Chegou a ser bispo. Santa Mônica, a mãe dele, que foi uma grande intercessora, que fazia orações para que ele se convertesse, porque era um cara que estava perdidão no mundo aí, só com uma vida livre, enfim. E Santo Agostinho também tem mensagens dentro da codificação de Kardec, né? A gente tem umas reflexões. Então eu acho bacana que é para a gente trazer outros, né? A doutrina espírita tem essa beleza de que, no final das contas, as coisas não estão presas só aos espíritas, e sim tantas outras contribuições, sejam dos católicos, sejam dos evangélicos, mas principalmente dos católicos, que a gente pode trazer. E Santo Agostinho é um grande... Esse livro, Confissões, vale a pena. Às vezes é meio chatinho, a gente começa a ler e tem que parar e em algum momento voltar a ler e fazer algumas pesquisas, mas vale a pena. Porque, assim como Paulo, que aliás eu sou fã, porque eu acho que eles dão um exemplo do que é o seguinte: os caras, né, Paulo era a mesma coisa, era um cara que não conhece Jesus, ele vai se converter depois, ele era um cara de extremo estudo, dinheiro, posição. E Santo Agostinho, aquela coisa de uma vida simples, mas era um cara livre também, que fez bastante coisa, que teve vontade, que sabia que estava ali. Então, o que eu gosto desses 2 exemplos, tanto de Paulo quanto de Santo Agostinho, era porque você não tinha ali, né, uns carinhas certinhos que conheceram Jesus e que foram fazer o trabalho. Tanto é que eu sempre digo, Paulo faz o trabalho evangelizador, por isso as epístolas dele, elas são atuais hoje, no século XXI, porque quem faz o trabalho evangelizador é Paulo, porque Jesus deixou esses 2 exemplos aqui conosco, por conta de ver que é o seguinte: não tem problema, eu posso ter uma vida, um bom tempo da minha vida completamente errada, mas a partir do momento que eu quero fazer uma correção, a porta está aberta. Então, porque às vezes a gente fica achando, né, que numa fase madura que a gente vai procurar a doutrina espírita, ou então a gente vai procurar corrigir, né, fazer a reforma moral que a gente fala dentro do espiritismo, né? Isso não tem idade. A porta está sempre aberta. E eu até acho que quanto mais experiência, às vezes, não que a gente deve fazer as experiências de tudo errado, né? Também é assim, não vamos fazer desse jeito para os nossos filhos, enfim. Mas a porta está sempre aberta a despeito do nosso passado, né? Então, vamos lá. Amor a Deus. Vamos ver como é que ele divide. Amor a Deus de todo o coração, porque ele fala de todo o teu coração. A fé
afeto, vontade, amor, entregue a Deus como centro da vida. A gente sabe colocar as coisas de Deus, as coisas cristãs, como centro da nossa vida. A gente sofre uma pressão muito grande, né? Porque a gente está nesse planetinha, passando por essas provas, e, na verdade, a pressão das coisas materiais é enorme para nós, não é? Então, buscar uma coisa do amor sublime é difícil. Toda a sua alma, todo o nosso espírito está lá. O ser interior, vida, sopro, identidade, orientado por Deus. Vê bem como ele era católico, e ele faz essa... Porque essa aqui é um texto de reflexão que Santo Agostinho faz. Que a gente tinha que ir buscar esse amor para Deus dentro das nossas entranhas, da nossa vida, do sopro de identidade, que é o que a gente fala de espiritualidade, que nós temos. É aí que a gente vai se encontrar com esse tipo de amor. E não o amor construído em termos educacionais e familiares que a gente fala e que a gente se coloca numa posição de condicional. Porque foi assim que fizeram conosco os nossos pais, e a gente repete esta situação, né? Mesmo dentro, e não estou fazendo uma crítica, mas a gente vê mesmo dentro das igrejas, o que seja, também tem umas condições, né? A gente aprende a fazer orações e coisas, os nossos pedidos a Deus, e a gente está sempre fazendo uma condição, né? Por favor, estou querendo isso, aquilo outro. Tão difícil. E por isso a gente está fazendo essa reflexão hoje à tarde, de que o amor sublime é muito difícil. Amar a Deus acima de todas as coisas e trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso pensamento, para a nossa conduta. Então, é o que ele fala lá, eu preciso trazer para todo o meu coração, para toda a minha alma, o meu espírito, e que são coisas que esse amor, que eu entenda que ele tem sentido para mim, para a minha vida. E está lá, de todo o entendimento. Dentro da doutrina a gente fala uma coisa muito importante: fé raciocinada, né? A doutrina espírita se aliou à ciência, à filosofia, para provar uma série de coisas que do sobrenatural, não é verdade, que aconteceu. Então, dentro da doutrina espírita, a gente fala o tempo todo da gente buscar o entendimento, usar o nosso racional, o nosso conhecimento interior, nosso, né? Eu sempre digo, quem não nasceu com as dificuldades cognitivas, nós temos uma bela coisa que é o cérebro e o nosso pensamento. E a força do nosso pensamento, que eu já tive aqui com vocês, e a gente falou sobre isso, sobre as energias geradas, e que o nosso pensamento não é o nosso cérebro, na verdade, que pensa, e sim, ele é um veículo que está ligado com o nosso espírito, e é o espírito, a nossa condição espiritual, que nos dá, e se utiliza desse veículo, que é o nosso cérebro, para o nosso pensamento. Então, fazer a reflexão de todo o entendimento é isso, é buscar dentro de nós esse ser racional, a condição de entender o que está, porque fé sem estar raciocinada, a gente vai ficar esperando milagre. E dentro da doutrina espírita a gente sabe que o milagre não é assim que acontece, e sim a dedicação e o entendimento, né? Como a gente falou, como a gente tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de colocar o foco naquilo, acontece porque a gente está ali, o foco disso. Ah, Cláudia, tem vezes que a gente está ali o tempo todo e faz e se planeja tudo e mesmo assim não acontece. Sim.
E a gente vai continuar usando da nossa capacidade racional, do nosso entendimento, para saber dar a volta na situação que está acontecendo conosco, para que a gente não se revolte e diga, pô, parece que nada dá certo na minha vida. Os problemas, a gente não fala dentro da doutrina, os problemas são aí os empecilhos para que a gente possa contornar, né? O sofrimento que a gente vai levando de tanto tempo e da não compreensão desses problemas é que causam, né, mais dor em nós. Então é isso, tá? Ele fala lá, a razão e o pensamento voltados para conhecer e contemplar. Eu gosto muito dessa coisa de contemplar. Contemplar me faz, e ele coloca ali, contemplar a Deus. A gente tira a oportunidade para contemplação espiritual? Quando a gente está em casa e a gente faz alguma oração, a gente orienta sempre a fazer o Evangelho. A gente tem aproveitado essa oportunidade daquele tempo para fazer isso, e mais, agora, que nem eu, que eu falei assim, estou de férias, eu fiz pouca viagem, voltei, e eu fiquei pensando, caramba, quando eu estava fazendo esse estudo, eu tenho aproveitado a oportunidade agora do tempo, que eu não preciso acordar cedo, pegar e ver aqui todos os compromissos, para contemplar, para sentar na minha casa, não ligar a televisão. Eu estou aproveitando para fazer leituras, tanto é que li novamente Confissões, mas sabe aquela coisa de contemplar, onde a gente esvazia a mente e fica só procurando alguma coisa boa, saudável, de repente um pensamento na praia de quem gosta do mar, ou então da natureza, ou seja, mesmo que a gente não tenha ido viajar, ver alguma coisa, tal, num lugar diferente, a gente tem tentado colocar nas nossas vidas uma contemplação, até porque, para que a gente possa agradecer tudo que acontece conosco, todas as coisas boas que estão nas nossas vidas, a despeito de tudo que está acontecendo. Isso é um tipo de contemplação e de pensar no amor, né? Porque quando a gente agradece a essa gratidão, é a gente entender que a gente está recebendo esse amor divino, a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo conosco. Santo Agostinho, eu coloquei lá uma observação, amar a Deus de todo o coração é ordenar todos os outros amores, que a gente já falou aqui, porque nós somos presos às coisas das materialidade e condições. Então, é ordenar todos os outros amores a partir dele. É caritas em sua forma mais plena. Vamos ver aqui, que daí ele vai falar mais para frente sobre caritas e sobre cupidistas. A gente vai ver essa expressão que ele faz. Agora ele vai falar aqui do amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A medida é o próprio amor próprio ordenado. Vamos fazer uma reflexão. Como é que anda o nosso amor próprio? Ou a gente tem uma culpa em relação a ele, porque a gente acha que a gente está distorcendo as coisas e fazendo com que as coisas... Não, porque eu me sinto, eu sou a pessoa tal, eu tenho... Hein? Como está dentro de nós o nosso amor próprio? Não aquele que engrandece, que nos faz sentir melhor do que os outros, mas o amor, aquela coisa acolhedora que a gente traz para nós mesmos, né? O amor, ele tem uma coisa que a gente já sabe, já aprendeu. Se a gente não aprendeu, vamos refletir sobre ela. O amor é uma via longa, uma avenida longa, uma estrada longa de mão dupla, não é? Se a gente não sabe dar, fica fechada a via para receber. E é uma estrada extremamente longa, que a gente às vezes passa uma vida inteira sem conseguir trafegar nela. Tá? Então, amor próprio é isso. Para eu dar para o outro, eu preciso entender como é que está o meu próprio. Sem força,
sem condição, mas é aquele amor próprio onde eu me acolho, a despeito das minhas falhas, a despeito dos meus erros. Quem é o meu próximo? Todo ser humano? É. Todo ser humano sem distinção. Todo ser humano a gente sabe, mas a gente faz distinção. A gente tem uma tendência de querer andar nos nossos grupos, nos nossos guetos, nas pessoas que pensam parecido conosco, né? E, na verdade, tem uma reflexão que eu faço sempre, que é: viver é conviver com as diferenças. A todo momento, a gente se dá conta com as pessoas completamente diferentes. Na nossa família, as pessoas não são iguais. A gente adoraria, não é? Os nossos filhos, que eles fossem assim, assado, ali, do jeito que a gente gostaria, que a gente fica lá projetando para eles. Mas não são. Basta ter mais de um filho, você vai ver que é tudo diferente, não é? Um é de um jeito, outro é de outro, que às vezes a gente se aborrece e fala: mas cria os dois igual, por que esse é assim e o outro é assado, meu Deus do céu? Né? Então é isso. Viver é conviver com as diferenças. É muito chato, eu sempre digo, é muito chato. Parece que conviver com todo mundo que pensa igual. O diferente traz uma reflexão, faz com que a gente supere uma dificuldade, um preconceito que o outro traz. E principalmente, quando a gente conhece as pessoas, vai tecendo aquela rede de conhecimentos, que são os amigos, ou as pessoas que a gente conhece, e a gente tem uma expressão de dizer: parece que com aquela pessoa lá não deu certo, né? Tem uma expressão assim, eu sou daquela mais antiga, que diz assim: o santo não bateu. Não é isso? Eu sempre digo, porque as relações, elas são reflexivas. Muitas vezes, a gente está olhando o outro e está vendo alguma coisa nele que eu não gosto em mim. Então é por isso que o outro me incomoda. Não que ele tenha alguma coisa que ele provoque, mas sim, quando eu menos penso lá no meu inconsciente, ele é parecido com alguma coisa, e alguma coisa que eu não gosto em mim. Então até nisso é bacana a gente conviver com as diferenças, né? Então o amor ao próximo e aquele que não é o diferente, que é o diferente, que não é o igual a mim. Então está lá, né? O ser humano sem distinção. A parábola do bom samaritano ilustra isso. Era o cara estava caído, o mundo era de gente, passou lá e ninguém quis saber. Falou: pô, esse cara vai me dar um prejuízo. Até que passou alguém que não era porque ele tinha uma condição financeira, porque ele deixa dinheiro, vai e volta e diz para a pessoa: toma conta dele que eu volto, tal. A questão não era o dinheiro, não. Era a relação de amor para o próximo que a parábola do bom samaritano traz. Esse cidadão resolve parar e socorrer alguém que ele não conhecia, que ele não sabia o que estava se passando, se era uma doença muito grave, que ele podia pegar, ou sei lá o quê, né? Porque tinha hanseníase naquela época, uma série de outras coisas. Então, esse cara demonstra um desprendimento e a relação, como Santo Agostinho está falando aqui, do amor ao próximo. A gente se engana se a gente pensa que era... porque esse aí, ele tinha grana, ele então parou, deixou dinheiro, deu toda a estrutura. Não. Ele mostrou para o dono da estalagem que essa pessoa precisava ser acolhida, alimentada. E o cara acreditou nele, independente que ele ia pagar o estaleiro, de que ele precisava e acolheu. E tanto é que ele não ficou. Ele falou: eu tenho um outro compromisso, eu vou e eu volto. Ele faz com que o cara da estalagem se responsabilize também por alguém que não conhecia. Também tinha uma relação de amor ao próximo. Beleza? Interessante, né? O que é amar? A gente sabe. A gente sabe o que é amar? Não é apenas sentimento, que é o que eu digo. Esse sentimento de amor a gente sabe.
Ou a gente pensa que sabe, na verdade. É querer e agir para o bem genuíno do outro. Interessante, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente está vivendo o século XXI das relações truncadas interpessoais. Ontem mesmo, estava conversando com uns amigos e um deles disse que leu uma reportagem dizendo assim, o cara estava lá com a mulher e o filho, aí ela botou uma música e ele não gostou da música, ele foi lá, pegou um negócio e matou a mulher. E cada vez mais a gente está vendo isso, as pessoas da mesma família, enfim, se matarem por uma questão de que, não gostei dessa coisa, do individualismo, né? Então aqui, o bem genuíno do outro nos faz nos colocar numa posição de deslocamento, né? Eu não estou mais preocupada com o meu próprio bem, com alguma coisa que vai me satisfazer, e sim, eu preciso me deslocar para o amor genuíno do próximo, onde eu não vou. Era a história do bom samaritano também. Ele faz aquilo e ele não estava esperando. Aliás, o cara não tinha condições de retribuir, a não ser falar para ele, muito obrigado pelo que você fez. Ele não tinha condição nenhuma de retribuir. Financeiramente, enfim, ele não tinha. Né? Então é isso. Ó. Eu preciso saber se eu sei amar de forma genuína o outro. E é aquela coisa, não é o outro longe, não, é o outro bem perto, alguém da minha família. Porque, como a ti mesmo, ele faz essa reflexão, o amor próprio, saudável, ordenado pela coisa de Deus, do divino, é o parâmetro. Não vaidade, mas reconhecimento da própria dignidade. Vamos lá, que tem pouco tempo. Aí ele coloca aqui, ele faz a divisão, Santo Agostinho, do que é o amor caritas e o cupidistas. Caritas vem de caridade. Então vamos ver o que ele colocou lá. O amor, o que ele chama que esse amor caritas é um amor ordenado. Ele tem propósito. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo em função de Deus, é isso aí, porque daí a gente agradece. Porque vamos pensar que essa coisa do amor a Deus não é uma coisa assim, amor a Deus é gratidão pela nossa vida. Na verdade, a gente não tem a centelha divina dentro de nós? A gente fala isso o tempo inteiro dentro da doutrina. Então, esse amor de amar a Deus, o divino, está dentro de nós. Faz parte desse espírito que habita nesse corpinho que a gente tem. Importante a gente refletir isso. Amar o próximo em função de Deus, porque o próximo é o outro que eu identifico a despeito dele ser muito diferente, que ele está nessa caminhada assim como eu, falho como eu, porque a gente tem a atenção de ficar se comparando com gente e acha, né, principalmente as histórias de rede social, que é todo mundo lindo, bonito, tudo perfeitinho, bacaninha, tudo funciona, todo mundo ganha dinheiro, tal, não sei o quê, e a gente se compara. Não, o outro é falho como eu. E o desafio do amor é esse. Amor que liberta e eleva. Tem coisa mais legal do que a gente se dar conta de que o amor divino, ele liberta e ele nos eleva. É o amor da espiritualidade. Não está ligado a nada material. Não está ligado a condição nenhuma. Fundamento da vida virtuosa, que a gente busca o tempo inteiro. Não é que a gente tem uma vida virtuosa, que a gente busca. E tudo bem. Os nossos erros, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E até mesmo as nossas maldades. Não é? Porque a gente está falando uma reflexão de amor que faz esbarrar nesse assunto também. Enfim. Então, o amor caritas, que ele chama amor ordenado, vamos refletir, é o amor caridoso. Sabe o que ele coloca aqui quando ele dividiu Santo Agostinho? E a fonte está ali, ó. Foi o que eu falei para vocês. Tem no livro Confissões, e ele fez um outro livro que chama de Doutrina Cristiana, que isso é em italiano, em português é a Doutrina Cristã. A gente acha na Amazon, tem esse livro aí, Confissões também, enfim. Aí ele coloca lá, cupidista. Sabe por que ele usou essa expressão? Porque ele diz que é o amor cupido. Não é interessante isso, ele fazer essa reflexão?
Porque não é essa coisa que a gente tem na cabeça, que vem um anjinho que vai lá e dá uma flechada, e aí é o amor por uma pessoa que eu conheci, eu estou querendo me casar, isso e aquilo, aquele amor maravilhoso. O Cupido veio, que era que falava. Então ele usa essa expressão, eu acho fantástico, ele ter colocado e dividido entre o amor caritas e o amor cupidista. Que vamos dizer a verdade, o amor cupidista é o que a gente faz todo dia. É quando a gente coloca as condições, é quando a gente fica idealizando um amor para um relacionamento, para se casar, para conviver com alguém que a gente fica achando que tem que ser perfeito. Então, interessante isso, né? Ele colocar essa coisa do amor cupidista. Eu adorei essa expressão. Que é o amor que ele fala, esse é o amor desordenado. Tem razão, é um amor desordenado que está perdido. E se tem uma condição, que é o que a gente falou, é quando a gente coloca um amor condicional. Então, o que ele fala ali, esse amor cupidista, sinto muito, está desordenado. Amar a si mesmo acima de Deus, né? A gente, desafio dentro da doutrina, a gente fala isso o tempo inteiro, né? Cuidar com as vaidades e tal, e colocar tudo que nós é que somos o centro da vida da nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, as relações de poder que a gente desenvolve. Buscar o próprio prazer e poder, isso aí não precisamos nem explicar, né? A gente vive isso o tempo inteiro, está sempre buscando prazer próprio e as relações de poder. Amor que escraviza e fecha. Interessante, né? Quantos de nós, a gente às vezes não está num relacionamento que está escravizado, né? A gente se coloca com aquela pessoa, mas na verdade a gente vive uma condição de escravo. Porque a gente acha que não vou terminar porque não vai saber, porque vai gerar uma crise, porque não vou saber conviver sem, e a outra pessoa também não, enfim, ou ele vai me ameaçar, e a gente está escravizado. Então, mais importante ainda, esse amor a Deus sublime liberta, e o amor cupidista, nós somos escravos desses amores. A gente faz isso muitas vezes com os nossos filhos, com outras pessoas da nossa família. A gente faz isso aí. Raiz do erro, do equívoco e da divisão. Como ele era católico, no texto dele está assim, raiz do pecado. Eu é que tirei e coloquei esse erro e o equívoco, porque nós, dentro da doutrina, não gostamos de falar essa coisa do pecado, porque a gente sabe que a gente veio, cometeu erros no passado, não sabe e voltou, e não sabe o que foi que aconteceu, e a estrada continua aberta dos erros do presente, e tudo bem, porque no final das contas, arrumando esses erros com os acertos que a gente vai caminhando e vai se desenvolvendo, beleza? Então, está aí o cupidistas e os caritas para a gente poder pensar. O que eu estou vivendo um momento mais? De amor caritas ou de amor cupidista? Interessante. Os dois amores são inseparáveis, na verdade. Quem ama a Deus ama o próximo. Então é importante a gente ver isso. Se a gente realmente tem esse amor verdadeiro, sublime, divino, a gente vai saber sim amar o próximo, sem condições. Quem ama o próximo ama a Deus. Todo ato de amor genuíno ao próximo em última instância, um ato de amor a Deus que habita em cada pessoa criada à sua imagem. Sem os dois juntos, nenhum é completo. Aí Santo Agostinho faz um fechamento fantástico. Não dá para a gente viver só de achar que amo a Deus e aí o meu próximo eu estou sempre chutando, canelando tudo tal, sem facilidade para poder corrigir os nossos problemas. E não, mas eu tenho um amor incondicional por Deus, as coisas divinas, eu me mantenho ali. Não adianta, uma coisa tem que vir junto com a outra, né? A gente está fazendo aí reflexão. O próximo é um espelho para mim. Ele é um ser como eu, a despeito dele ser muito diferente. Então, um amor a Deus sem um amor ao próximo é ilusório, um amor ao próximo sem referência divina perde a sua fonte e profundidade. E aí ele coloca lá, ama e faz o que quiseres.
Porque quando a gente entendeu esse equilíbrio do amor caritas, a gente está livre para fazer o que quiser. Toda a lei dos profetas, os 2 mandamentos, e só para fechar, para reforçar as coisas. Os 2 mandamentos são o coração de toda a Escritura, né? Também, dentro da codificação de Kardec, se fala isso, mas na Escritura, no Evangelho de Jesus. Santo Agostinho faz o fundamento de toda a ética e espiritualidade. Pô, mas o cara não é católico? Pois é, mas entendia bastante de espiritualidade cristã. É isso que dentro da doutrina espírita nós estamos aqui e a gente faz essa reflexão toda semana. A vida cristã é uma pedagogia do amor. Aprender a amar as coisas certas na ordem certa, sem que isso seja uma prisão, né, entre o certo e o errado, mas é o equilíbrio que ele fala. Onde há amor verdadeiro a Deus e ao próximo, toda a lei está cumprida. É isso. Santo Agostinho tem coisas fantásticas para nos passar, mas principalmente a gente refletir sobre amor a Deus e amor ao próximo. Obrigada, que a gente tenha uma semana maravilhosa, que a gente busque essa energia de amor e que possamos, com esse mesmo pensamento, sentar lá nas cadeirinhas e receber os passes que vão ser dados para nós essa tarde e que ele reverbere a semana inteira de trabalho e nas relações familiares. Obrigada pela presença de vocês. Boa tarde.